Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Do lado de cá. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 19 de abril de 2018 e está no ar o Lado B do Rio, o podcast do lado da cidade que não sabe se tem mais medo da polícia ou do ladrão. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio Majorem, na Tijuca, pelo time desfalcado do panelista Fagner Torres. O Possesso está viajando a trabalho na linda Fortaleza, mas deixou um recadinho para os ouvintes. Olá, amigos do Lado B do Rio. Olá, camaradas da mesa. Aqui é Fagner Torres falando. Mais uma vez estou fora dessa edição por motivos profissionais. Estou aqui no Nordeste realizando um trabalho, mas estou ligado aí na pauta que meus companheiros se propuseram a trazer para vocês, né, nossos ouvintes. Espero que todo mundo ouça com muita atenção as informações que o Lado B do Rio conseguiu levantar e produzir a respeito do tema. Também o convidado, que é um especialista na área e que vai falar sobre aquilo que é a coisa mais grave que há no Rio de Janeiro, na minha opinião e também na opinião de muita gente que milita por direitos humanos e que estuda o tema de alguma maneira, que é a violência proporcionada pelo braço armado do Estado na coação da população carioca. É isso, eu espero que vocês curtam o programa, mesmo sem a minha presença. Dizer que de longe estou ligado e assim que tiver no feed também darei o play como vocês. Espero estar de volta em breve. É isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima. Hasta. Em contrapartida, Caio Belandi está de volta. Oi, Caio. Voltando aí depois de uma semaninha de desfalque, né? Como o Alciso falou, meu cachorro andou dando uns problemas aí, uns piripaques de cachorro idoso, enfim, mas faz parte, está no tratamento, estão de volta, muita coisa para falar, elogiar o programa com Saturnino, vim ouvindo, consegui só nessa quinta ouvir uma parte do programa. Realmente o ex-senador e o ex-prefeito têm uma visão muito, muito atual, né? O que não que seja surpresa, né? Mas assim, é bacana a gente ouvir uma pessoa de outro tempo, completamente diferente do nosso, mas que acompanha ainda, né? O cara que com 86 anos, né? Podia já foi prefeito, já foi senador, já foi combativo, já podia largar isso tudo aí, enfim. Mas não, o cara que continua dando palestra, falando bastante, falou muito bem durante o programa, enfim, com uma visão muito atual. Foi bem legal. Falar hoje o tema principal sobre milícia, né? A gente já vem falando um pouco superficialmente, digamos assim, nos outros programas, desde a morte da Marielle, inclusive Marielle presente, né? Quem matou Marielle. E falar também sobre os movimentos sociais que a gente viu aí, o MST e o MTST tiveram ocupações aí nessa semana. E não está na pauta, eu queria falar e elogiar a população, boa parte da população brasileira e alguns senadores, alguns políticos, alguns movimentos de direita, como são inteligentes, né? Viram um vídeo da senadora Gleisi Hoffmann falando do golpe e da prisão do Lula para a TV Al Jazeera e já imediatamente confundiram, entre aspas, não sei se de propósito ou por ignorância. Cacete que foi sem querer, né? Pois é, a gente fica sempre achando... Eu dou sempre o benefício da dúvida, porque a burrice, como diz o Simas, é uma força da natureza que vence sempre. Então eu dou sempre o benefício da dúvida a quem... A Ana Amélia é uma pessoa que era da RBS, né? Isso, de uma empresa de comunicação. Isso. E burra ela não é. Ela sabe o que é Al Jazeera, mas ela conhece a burrice média do seu eleitorado e dos seus seguidores. Tanto que votam nela, né? Pois Tanto que votam nela. Então isso foi caso pensado.
disfarçado pra confundir, porque sabe que nos WhatsApps da vida as senhorinhas estão compartilhando que horror a Gleisi Hoffmann chamou a Al-Qaeda e o Estado Islâmico então, pra defender o Lula. Um preconceito, uma xenofobia e uma ignorância, tudo isso junto, misturado, e é muito difícil a gente conseguir debater sobre isso, né? Tô adiantando isso porque a gente não colocou na pauta e esse assunto tá fresco e realmente me impressiona. A xenofobia nem tanto, mas a burrice me impressiona bastante, as pessoas não param para pensar. Então esse é o meu recado inicial aí. Depois de uma semana fora tinha bastante coisa para falar. Esse tipo de coisa não ganha um bloco, mas é que a cretinice da direita é meio que o tema geral do lado B do Rio. Sim, então todos os blocos meio que falam sobre isso. Olá, Daniel Soares. Boa noite, dando só uma sequência à fala do Caio, né? Tem um meme que tá circulando aí no Facebook. Confunde Madruga com Maduro, confunde Al Jazeera com Al-Qaeda. Bem-vindos ao mundo onde Olavo de Carvalho é filósofo. Sim. E aí, no caso, minha presença hoje esteve ameaçada. Sim, né? melhoras. O Caio tem problemas com cachorro idoso, eu tenho problema com criança pequena. Cada um com então, suas escolhas. Cada um com seus problemas. Agradecer aqui a minha companheira, Anne Luiz, que está permitindo a minha presença aqui, cuidando da nossa filha enquanto eu estou aqui gravando. Melhoras pra Luísa Wikipedia. Pra pequena Wikipedia. Desde a morte de Marielle Franco, a atuação das milícias cariocas voltou para a mídia. Há 2 semanas, uma operação da Polícia Civil prendeu quase 150 pessoas em uma festa em Santa Cruz, na Zona Oeste. Mas a investigação até agora não provou o envolvimento da grande maioria dos detidos na organização criminosa, ou em qualquer organização criminosa. E nessa segunda-feira, o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que a morte da vereadora do PSOL se deu em, abre aspas, muito provavelmente a atuação de milícias, fecha aspas. Aproveitando o tema, conversamos por WhatsApp com um grande estudioso do assunto, o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. Inclusive, o fato dele trabalhar na Rural justifica o fato dele não ter chegado aqui, porque a Rural fica em outro planeta. Fica em Enciclopédica, pra quem não sabe, que é bem longe do centro do Rio. É o extremo oposto da região metropolitana do Rio em relação ao centro do Rio, né? E aí complicou. É paralelo a Itaguaí, é quase na subida da Dutra lá pra... bem longe, ele dá aula, enfim. Pra Piraí. Foi bem complicado, ele mora lá também, mas a gente conseguiu falar com ele aí por WhatsApp. Vamos às perguntas. Professor, como surgiram as milícias no Rio? Há algum fenômeno de segurança pública que possa ser utilizado como principal fator para a criação e desenvolvimento desses grupos? Toda a questão da violência e da segurança, elas não estão só articuladas com problemas específicos da segurança, mas com toda a realidade social, política e econômica no qual nós vivemos. Então, são fenômenos mais complexos. Eles não têm uma origem unidimensional, por exemplo, algo que tenha acontecido no setor de segurança pública, mas é uma articulação de várias áreas, várias dimensões, né, sociais. No caso, eu costumo dizer que há um protótipo, há os precursores, digamos assim, de uma estrutura de milícia mesmo, ela é percebida a partir de 1995 até 2000. Está ocorrendo Rio das Pedras, está ocorrendo na Baixada Fluminense e também na Zona Oeste. Na Baixada e na Zona Oeste são coisas mais novas, vinculadas a ocupações de terra que estavam acontecendo naquele momento, ocupações organizadas, favorecidas e lideradas por pessoas que vinham nessas ocupações uma possibilidade de projeção política e dos seus negócios também. Ali falta tudo, falta água, esgoto, falta terra para as pessoas construírem suas casas, falta aterro, falta tudo, luz elétrica, eletricidade e tudo mais. E, a partir daí, algumas pessoas começam a se projetar como lideranças, se elegem, se tornam vereadores e assim por diante, vinculado a essas novas ocupações. Mas ainda não temos um modelo muito organizado. Esse modelo mais organizado, mais estruturado e envolvendo aspectos do crime organizado mesmo, ele está mais a partir dos anos 2000.
que aí você teria a formação de grupos que vão controlar áreas mesmo, vão vender terrenos, vão distribuir gato net, acesso clandestino, né, à internet e à TV a cabo, vão fazer transportes clandestinos nessas áreas da população, vão vender aterro, vender água, todo o resto que está associado a esse modelo de organização criminosa, assim, e por dentro do Estado, esses grupos aí passam a ser compostos majoritariamente, nesse primeiro momento, por policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes de segurança do Estado, então é uma dimensão diretamente vinculada ao Estado, e também a partir daí eles se organizam para galgar espaços políticos. Há uma relação que já havia, era mais com civis, né? Civis que lideravam ocupações urbanas, e agora vamos assistir a milicianos que saem de uma estrutura de polícia militar, são egressos dessas estruturas e passam a se projetar eleitoralmente, né? Com esse controle todo do crime organizado, nessas áreas onde eles estão se expandindo. É isso. E podemos dizer que isso é um fenômeno típico do Rio? Ou melhor, o que difere as milícias cariocas e fluminenses de outros grupos desse gênero aqui dentro do Brasil? Ou o que difere as milícias cariocas e fluminenses de outros grupos do tipo no Brasil? Olha, a estrutura do aparato policial, os agentes de segurança do Estado no Brasil, eles têm diferentes formas de se organizar em termos criminoso, em termos... O crime, ele não é algo estranho, não é algo fora, não é a polícia que são os bons e o criminoso, o bandido é o mal. Essa visão maniqueísta, separada, preto e branco, não é bem assim que funciona. Os agentes de segurança pública sempre tiveram diretamente envolvidos com várias formas do crime. Eu tive agora 3 meses no Pará. Os agentes de segurança pública do aparato policial, policiais civis e policiais militares, participam direto, policiais federais também, por incrível que pareça, né? Eles fazem parte de dimensões do poder que está baseado em grupos de fazendeiros, grupos de latifundiários, grandes proprietários de terras, né, imensas, de gente que trabalha com trabalho escravo, que usa o trabalho escravo em suas propriedades e fazendas, grupos de mineradores, grupos de interesses de degradação ambiental, grupos que trabalham com o agronegócio, né, com monoculturas. E nessas áreas todas, mineração, monocultura, agronegócio, latifúndio, sempre ocorrem conflitos de terra com grupos tradicionais naquela região, quilombolas, populações indígenas, população ribeirinha, povos da floresta. Existe uma miríade, pulverizado por aquele estado inteiro, de conflitos agrários, aonde a atuação do aparato policial sempre é favorável aos grandes grupos de poder político e poder econômico. E aí é permanente os assassinatos, as formas de eliminação de lideranças sindicais, de liderança de movimentos sociais, assassinato de ambientalistas. Há uma quantidade tão grande, e vinculados à estrutura. Os assassinos são quase sempre identificados como vinculados à estrutura policial. Então lá não tem uma forma de atuar como milícia, como a carioca, ou como a da Baixada Fluminense, ou como a do Rio de Janeiro, já que essa criou um leque de opções de negócios urbanos, de serviços. Essa polícia mais do interior, de outras partes do país, estão atuando diretamente vinculado aos grupos de poder econômico e político, né? Por exemplo, em Barcarena você tem uma empresa mineradora, a Hidro. A Hidro jogou fósforo, sulfato,
a amônia, contaminou 400 famílias com essas substâncias que saem da mineração, da extração da mineração. Surgiu um movimento popular lá e contra essa. E logo o ato seguinte, o líder desse movimento é assassinado. E a polícia nunca acha quem é, não há investigações, são esquemas de violência onde grandes grupos e políticos também estão envolvidos, e vai ser a mesma coisa, o mesmo silêncio, a mesma impunidade, a mesma ausência de investigação do Estado e a manutenção da estrutura de poder político e econômico nessas regiões. Esses são os moldes, e, claro, serão histórias específicas em cada local desse, com grupos políticos e grupos econômicos diferenciados de acordo com seus interesses, com degradação ambiental, contaminação, com crimes ambientais associados também. Isso é próprio no Brasil como um todo. Lá não vão se chamar de milícias, vão se chamar às vezes de jagunços, são capangas, são agentes do aparato policial que se traveste de assassinos de aluguel, ou mesmo abertamente a polícia vai praticar confrontos, vai matar. O caso de Eldorado de Carajás, né, onde 19 membros do MST foram assassinados, né, num conflito. Isso também revela a forma como essa polícia age e atua nessa região como um todo, no Brasil como um todo. Então, talvez seja isso. Em cada área você vai ter detalhes, peculiaridades, mas essa vinculação do aparato policial militar aos grupos de poder econômico e político, e nisso, na formação de grupos que vão atuar criminosamente, impunemente, isso é a nota. Eu tive em 3 cidades do Pará onde os prefeitos foram assassinados: Tucuruí, Goianésia e Breu Branco. Nessas 3 cidades, os prefeitos foram assassinados. Eu conheci mais de perto de Tucuruí, ele era do PT, vai para o PMDB na esperança de se eleger, se elege, e ele busca, então, melhorias para a população. E ele é assassinado, tudo indica, por pessoas ligadas ao vice-prefeito dele, que era do PMDB também, ou de outro partido em coligação, mas pessoas que queriam que os negócios dos fazendeiros que financiaram a campanha dele fossem priorizados e não os interesses da população. E por ele não priorizar os ganhos desses grupos, ele foi eliminado, ele foi morto, assassinado. Então é assim que funciona em vários lugares a estrutura. Então as milícias já são uma forma mais elaborada, detalhada para a realidade do Rio e da Baixada, aqui, né, Cidade do Rio e Baixada. Mas existe isso também em outras áreas, com outras configurações, com certeza. Tá bom? Já é noticiado que o modus operandi e a formação das milícias mudaram desde a CPI da Alerj em 2008. Qual foram essas mudanças e como elas aconteceram? Qual é o maior motivo para as milícias terem se fortalecido tanto, mesmo após a CPI? Sim, as milícias elas passam a ter formações diferenciadas em espaços diferenciados. Enquanto que no Rio de Janeiro a gente assiste a uma espécie de trabalho mais diminuto, mais minimalista, mais oculto, mais silencioso, menos ostensivo. É assim que parece acontecer no Rio de Janeiro. Tem estudos sobre isso. Inácio Cano faz uma obra chamada No Sapatinho, onde ele vai pesquisar justamente a atuação das milícias no Rio de Janeiro. Já na Baixada, nesse mesmo período, é o contrário, não há sapatinho algum. É o momento que os milicianos estão em destaque, em alta, eles passam a ocupar cargos eleitorais, eles vão ampliando seus negócios, então eles começam a vender terrenos, por exemplo, de áreas pertencentes à União. Terrenos de 10 metros por 30 metros, com essa metragem, eles vendem a 13, 15 mil reais para a população pobre, pagar em várias prestações, e eles entregam em cada uma desses terrenos vendidos registro geral de imóveis, tem documentação. São terras da União que viram terras privadas, numa estrutura muito bem montada e ampla. Eles vendem aterro, eles desmontam áreas de preservação ambiental
para vender barro, eles desmontam essas áreas para tirar o barro, para dar para essa população que comprou os terrenos, para aterrar esses terrenos. Eles começam a ampliar para a construção de lixões clandestinos nessas áreas, de lixo clandestino, lixo altamente contaminante. Eles cobram R$1.000 por cada caminhão de lixo colocado lá. Eles recebem 30 caminhões de lixo por dia, eles recebem R$30.000 por dia. É muito dinheiro, é ostensivo, é aberto. O INEA, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado do Rio, não faz absolutamente nada. As secretarias municipais das cidades da Baixada também não fazem. Assim eles vão se propagando, vão se ampliando. O INCRA não fiscaliza as terras da União, não há nenhuma fiscalização. A Secretaria de Patrimônio da União tampouco faz qualquer fiscalização. Então esses órgãos vão se ampliando, se espraiando, né, pela Baixada de uma forma muito ostensiva. Hoje eles ocupam, inclusive, secretarias municipais. Hoje, inclusive, eu tenho relatos de prefeitos na Baixada que são milicianos. Não há nenhuma preocupação em relação a isso. Eles também criaram um esquema de roubo de petróleo diretamente de oleodutos, de dutos de petróleo cru da Petrobras. Eles extraem esse óleo no meio de áreas mais desertas e abandonadas, põem em caminhões-pipa, levam para casas na Baixada, em bairros populares da Baixada, e nessas casas eles montam mini destilarias e processam e passam a vender os derivados, como gasolina, diesel e outros derivados que eles são capazes de extrair do petróleo cru. Essas são estruturas muito mais articuladas, amplas, eles controlam áreas inteiras, eles estão numa ostensividade. Por que os grupos vêm crescendo? Claro, se você não afeta nem o braço econômico, nem o braço político deles, os grupos continuarão crescendo. Enquanto comerciantes tiverem que pagar para ter proteção dos seus negócios e não puderem reagir a isso, porque se reagirem vão ser mortos, as milícias continuarão crescendo. Enquanto lixões clandestinos funcionarem recebendo lixo e recebendo R$1.000 por cada caminhão de lixo clandestino, esse esquema vai continuar crescendo. Enquanto eles tirarem petróleo e processarem em destinarias ilegais que trazem risco para toda a população ao redor, a milícia continua crescendo e todos os negócios deles estão continuando, estão se ampliando. Então, as milícias continuarão crescendo, sem problema algum. Enquanto os políticos ligados, enquanto secretários, enquanto prefeitos, enquanto vereadores e deputados estaduais continuarem se ampliando, se elegendo, se fortalecendo, as milícias continuarão. Não adianta prender o cara que atua no chão da rua, no chão do bairro, no chão da ocupação de terra. Não é esse cara. Esse cara é apenas uma parte de todo o sistema que está funcionando. Você tem que afetar as fontes de poder político e poder econômico, enquanto elas existirem. E a CPI das milícias em 2008 colocou isso bem claro. Está lá no relatório, é só você ler, você vai ver isso. Então, não há nenhuma novidade em relação a isso. Por serem integradas diretamente por agentes do Estado e políticos, as milícias são peça fundamental no jogo eleitoral em lugares como a Baixada Fluminense e a Zona Oeste do Rio. Como as milícias agem e atuam, principalmente em ano eleitoral? Pense bem, a Baixada tem 25% do eleitorado do Estado. Se você somar com Zona Oeste, você já está indo aí para 35%, quase 40% do eleitorado do Estado. Se você controla eleitoralmente essa região, você está com a mão em eleições garantidas. Os milicianos, eles vendem áreas inteiras de votos, eles têm controle detalhado das áreas onde eles estão dominando. Eles vendem votações inteiras para um único candidato que vai poder entrar ali, fazer campanha e naquela área toda vai ter que se votar nele. Se você não votar, eles sabem que você não votou. Eles têm um sistema perfeito de saber quem está votando aonde, e isso é conferido e isso é garantido. Então, as milícias têm um poder muito mais sofisticado e eficiente de controle eleitoral, de votações que são negociadas, que são compradas e vendidas nessa estrutura. Então, esse ano agora, por que Marielle Franco é assassinada num ano eleitoral? Porque toda essa máquina tem que funcionar perfeitamente.
Um miliciano não vai poder ser preso nesse momento, ele tem que estar solto. 30 dias se passaram da execução da Marielle Franco e não se tem nenhum acusado, nenhum preso. Essas pessoas não serão presas de forma alguma, não serão tocadas, já que elas fazem parte de uma estrutura muito mais ampla, de que você garante controle de áreas, você garante candidatos que vão se eleger dizendo que vão controlar aquelas áreas, candidatos que são benfeitores dessas comunidades, que garantem paz, segurança, proteção. Eles só querem o bem e o bem-estar daquela comunidade, e esses são os candidatos, únicos que entrarão ali, e únicos que serão votados como representantes daquela comunidade. É uma estrutura perfeita, ela não tem fissura, ela não tem dubiedade, é uma estrutura já construída nesses moldes já há muito tempo, desde os matadores que na Baixada Fluminense faziam esse modelo, só que com a milícia se chega a um grau de perfeição e de articulação que impede qualquer dúvida ou qualquer insegurança, né, por parte de quem está apostando nesse mercado. É um mercado forte, poderoso, que se amplia, que se fortalece a cada dia. Portanto, as eleições esse ano são determinantes para que as milícias permaneçam, para que elas se ampliem, são determinantes para que os milicianos e membros de grupos criminosos permaneçam intocados, porque eles fazem parte da promessa principal de vários candidatos e eles são a garantia desses candidatos de se elegerem ou reelegerem, tanto faz. Essa é a estrutura, uma estrutura bastante consolidada nessas regiões. Bom, professor José Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Pode não ser o ideal para o nosso ouvinte, a gente sabe, mas espero que esse conteúdo tenha agradado muito a quem ouviu. E muito obrigado pela participação e esperamos numa próxima vez receber aqui o senhor no nosso estúdio. Então, meu áudio de despedida é agradecer a você, agradecer ao seu público, ouvinte, por terem essa preocupação, esse interesse, por se abrirem para uma discussão desse tipo. Agradeço por reconhecerem o meu trabalho, minha contribuição. Normalmente as pessoas que me ouvem se sentem muito frágeis e muito ansiosas, buscando sempre uma resposta, querem soluções imediatas. Eu costumo dizer que essa estrutura foi construída desde os anos 60. Eu pesquiso há 25 anos grupos de extermínio na Baixada e as milícias são continuação, elaboração e sofisticação desses grupos. Então estou falando de algo que se construiu em torno de 45, 50 anos, já meio século no Brasil, de construção dessas estruturas. Você não pode achar simplesmente que você vai resolver isso com soluções rápidas e fáceis. A penetração, a amplitude, a intensidade, a dinâmica que tudo isso possui é muito mais complexo, né? Você precisa de articular ações em vários campos, né? Não basta só ações no campo da segurança pública, prendendo, investigando, mesmo que isso fosse feito, porque hoje não se faz de forma alguma, né? Mas teria que articular isso com políticas sociais no campo da educação, da saúde, da distribuição de terras, políticas habitacionais, política de mobilidade urbana, de acesso à cultura, para que você possa, de fato, reconfigurar toda essa realidade. Você precisa dar alternativas econômicas, você precisa criar projetos políticos, outros que não perpetuem esses grupos no poder. Então, são soluções complexas que vão levar tempo para você poder fazer. O que eu posso dizer de imediato para você é que nós jamais podemos perder a esperança. Cada um de nós carrega em si essa força de buscar soluções em si mesmo também, na sua própria dimensão pessoal, não alimentar o ódio ao inimigo público número 1, que se transformou negro, pobre, favelado, envolvido com o tráfico. Esse não é o nosso inimigo principal. Mesmo que eles existam, nos tragam risco e medo, e eles existem e trazem risco e medo, é preciso compreender cada um dentro dessa estrutura e não partir para uma lógica de bandido bom e bandido morto, de eliminar o inimigo. Isso não existe. Essa solução ela não é uma solução, ela é se render
a lógica que perpetua os grupos que estão hoje no poder e que se valem do medo para nos recalcar ainda mais dentro do nosso pequeno mundo de soluções rápidas e fáceis que levem à nossa própria destruição. A riqueza dessas pessoas, desses grupos sociais, dessa juventude que é estiolada, liquidada, eliminada, né? A riqueza deles é imensa e nós pagamos um preço muito alto pelo número de mortes que nós causamos pelas políticas de segurança pública no país. Então, sempre buscar uma outra alternativa, uma forma diferenciada, mais complexa, mais ampla, aonde nós possamos cumprir um papel de construtores de uma cidadania plena, perfeita, de uma cidadania radicalizada em termos dos direitos que cada um precise ter para continuar como cidadão nesse país, um país imenso, riquíssimo, mas que infelizmente é manipulado, controlado, extorquido, surrupiado por essa elite econômica e política que nos domina. É isso. Bom, depois da participação do professor, a gente queria conversar um pouquinho sobre a história dos 150, entre aspas, milicianos lá de Santa Cruz, que foi um caso muito estranho, né? Porque foi uma reação, talvez, por tentar mostrar serviço, não sei, em relação à história da Marielle, em relação à história de ter vazado algumas notícias no jornal o Globo de que nenhuma ação do exército tinha rolado contra a milícia desde a intervenção e tudo mais. E aí prenderam essas 150 pessoas numa festa e levaram lá para a audiência de custódia, mantiveram a prisão preventiva dos 150. E aí, mas assim, foi uma circunstância estranha, porque apreenderam, sei lá, umas 7 armas, uns 100 gramas de droga e 150 pessoas. Então, assim, e ninguém da PM, ninguém da Polícia Civil. As circunstâncias ficaram meio estranhas, né? E já tem o quê? Uma semana desse caso? 2 semanas. E ninguém saiu ainda da cadeia. Até é importante lembrar... Teve um ouvinte que chamou a atenção pra gente, de gente que é conhecida dele lá, que tava no rolo. O Caio, se eu não me engano, que é lá de E ele falou que, não tô dizendo que, se eu não me engano, é o Caio, mas eu conheço, sei onde trabalham. Sim, então o cara falou isso. E falou, olha, isso aqui trabalha, isso aqui... Teve o caso do menino que era artista de rua, que tava... Artista de circense, se eu não me engano, que ia viajar pra fora. Tiveram vários casos que realmente... pra explicar pra quem não sabe, era uma festa com ingressos, as pessoas compravam e iam. Show de pagode. Provavelmente bancado pela milícia, pode ser. E que é muito comum, isso a gente precisa dizer que é muito comum, assim como o tráfico também banca muitos shows. E tem uma coisa muito mais importante, quem não vive nesse meio diz assim, mas por que se mistura com essas pessoas? Porque quem não se mistura é deitado num parque e toma um tiro na nuca. É opção de lazer. A pessoa é a única opção de lazer. É um show de pagode que a pessoa normalmente gosta de pagode, de frente, funk. Fala que não vai, que não quer saber, não sei o que lá. A pessoa até poderia ter a opção de não ir, mas ela vai porque é o que tem. E é natural. Você sair de Santa Cruz pra ir pra Lapa, por exemplo, você vai demorar 3 dias. Então, assim, é a opção. Não, você não vai. Não vai. Você até vai, mas você não volta. Então, porque não tem o transporte de madrugada, enfim. Então, para as pessoas entenderem, foi isso que aconteceu. E logo quando saiu Operação contra Miliciano, jogamos o link lá no nosso conselho editorial do Zap Zap, e a primeira coisa que eu falei, os amigos aqui vão lembrar, eu falei, miliciano preto, porque me chamou muita atenção, e eu escrevi isso... 2/3 das pessoas... Perfil étnico não batia eu escrevi isso no site do lado B, acessem lá, que eu escrevi o texto sobre os milicianos, agora eu nem lembro do título. Isso me chamou muita atenção, as pessoas falando, o lado B fala aí, o pessoal no Twitter, o lado B vai falar, a gente acabou que não ia falar, eu falei, né, no site, e agora estamos trazendo aqui. E a primeira coisa que eu falei, que é miliciano preto, porque se você fala milícia, vem os nomes aqui, dos condenados, deputados Puxa o Google Imagens deles. Isso é pouco Google. Eu vou falar os nomes de gente... Família Jerominho, que é o Jerominho, a Carlinha Jerominho, e o Natalino, Cristiano Girão, o Batman, que era o da Liga da Justiça, o Ricardo Batman. Só 5 nomes aí, vocês vão ver que não é o perfil de, digamos, criminoso da pessoal da festa. Aquilo já logo me chamou a atenção. Mas como o perfil da milícia mudou... E eu escrevo isso no texto também, e o The Intercept também já vem falando sobre isso há muito tempo. Acessem também esse site muito bom. E a gente também já falou sobre isso. A milícia agora, há traficantes no meio, a milícia trafica, o tráfico milicia, enfim, um caldo um aprendeu louco, com o outro. Um aprendeu com o outro. Então aquilo tá bem, beleza, ok. E aí depois começa a surgir, né? O tal do chefe, que é o tal do Eco, fugiu.
4 pessoas morreram na troca de tiros. Achei pouco. Se tem 150 milicianos, você troca de tiro com 150... Você entende que 150 pessoas da milícia, no mínimo, cada um com uma pistola. Porque miliciano que é miliciano tem que andar armado. Ou não, né? Então, assim, é muito estranho. São milicianos pacifistas. São milicianos o quê? Pacifista, é pessoal da organização, administrativo. Então, assim, isso chamou muita atenção. E aos poucos o Extra tem feito um bom papel na medida possível. E o The Intercept, principalmente, mostrando, ó... Tinha gente que tava lá, que é estudante, gente com carteira assinada, aquela questão do sou trabalhador, né? E aí começou a vir gente... Porque a vida é assim, né? Você tem que provar sua inocência. Tem que provar sua inocência sendo trabalhador. Então, assim, isso começou a pipocar. Aí o texto, eu vou convidar o pessoal, eu sei que o nosso carro-chefe aqui é o podcast, mas vou convidar o pessoal a acessar o nosso site, lá do bdorio.com.br, que o meu texto diz, é curto e resume um pouco isso tudo. Então, assim, foi muito estranho. E essa operação foi uma operação referendada, ou, na verdade, é uma operação da Polícia Civil, orquestrada, organizada ou mandada, sei lá, pelo interventor. O interventor, que é o secretário de Segurança, que agora é o Richard Nunes. Tinha que mostrar uma ação contra a milícia, né? Exatamente. E ele fez um arrastão. Ele olhou o Facebook, tava tendo evento de pagode, área de milícia, falou, vocês mesmo. É o secretário de intervenção, general Richard. O setor de inteligência olhou o evento do Facebook. O general interventor, coordenador da intervenção, que é o Braga Nunes, nomeou o general Richard como Braga secretário. Nunes é o ator. O Braga Neto nomeou como secretário de segurança o Richard. Que eu acho que é Richard Nunes, enfim. O general, que é secretário, ele falou, foi um sucesso, não, olha só, quanta gente presa e tal. Globo News, os caras quase choram do lado do Mas cara. Isso a gente vai vendo aí que não tem como, né? E é muito complicado isso, né? A gente recebeu algumas coisas, a gente tem ouvintes em Santa Cruz, e alguns ouvintes falaram, não, que a milícia é mista realmente, não é mais a milícia comandada por policiais e ex-policiais, policiais expulsos, aposentados, que eram a configuração da milícia há 20 anos. Eu lembro que eu era moleque, a gente ouvia, não era, o nome milícia não era falado muito polícia mineira, que nos primeiros lugares, principalmente Rio das Pedras, falava-se muito que tinha polícia mineira. Na Cidade de Deus chegou a ter, acho que durante um período antes do tráfico, o tráfico chegava... Rio das Pedras é favela sem tráfico porque tem a polícia mineira. É a polícia mineira, ou seja, milícia era a polícia mineira, porque eram compostos por policiais. Então, assim, mas normalmente policiais e ex-policiais. E bombeiros. Não, agente de segurança, né? Muito... Militares estaduais. Militares e muito... aqueles... Ai, meu Deus, agentes penitenciários e tal. Então, assim, essa configuração mudou, a gente entende que tenha mudado. Só que eu custo a crer que é dessa milícia que a gente fala quando a gente fala de quem matou a Marielle, quando o ministro mesmo diz que quem matou a Marielle foi a milícia. Não é essa milícia que matou a Marielle. Não foi essa milícia dos 150 presos no show de pagode. Não é essa, é outra. Então a gente vai Inclusive, é bom lembrar que um assessor de um vereador que tem denúncias, né? Ele não foi condenado, mas tem ligações de ligação com a milícia. E ele volta e meia ele tem uma relação muito próxima com o batalhão que foi principalmente criticado pela Marielle, que é o 41º. O assessor dele foi morto. Em circunstâncias estranhas. Teria um testemunho de alguém falando, dá licença que a gente tem que calar esse cara. Tem uma testemunha que falou isso. Um outro ex-policial também que seria ligado à milícia também foi morto, ou seja, já tem 2 mortos. Segundo alguns dão conta, que podem ter ligação com a história da Marielle. E aí, enfim, já são quase 40 dias, se eu não me engano. 30 e poucos dias. E o meu medo é o que eu venho falando praticamente desde o dia seguinte. Eu converso muito, principalmente com o Fagner, sobre isso. Não vai dar em nada. E cada dia que passa é um dia com mais chance de não dar em nada. E ficar por isso mesmo. Inclusive, é possível que tenham matado... Quem executou, quem teve a ideia... Sim, ou quem tenham matado pessoas que que fazem o meio campo. Fazem o meio campo, sim. E aí fica um link impossível de fazer. O famosa queima de arquivo. Então isso tudo é muito complicado. Lembrando que a milícia que a gente está falando, que provavelmente matou a Marielle, não é a milícia dos traficantes. É a milícia que tem acesso à Câmara dos Vereadores, a milícia que tem acesso muitas vezes às delegacias, à Alerj, ao Ministério Público, a milícia que tem acesso aos prédios públicos e aos documentos públicos, que é a milícia que consegue queimar os arquivos literalmente, muitas vezes, né? Os inquéritos somem, os processos somem, isso é comum. As câmeras ficam desligadas. As câmeras desligam. Então, assim, a gente vai cobrar, a gente vai falar todo dia, a gente tá postando quase semanalmente, a gente não vai deixar esquecer, a Marielle não vai ser esquecida, nem a luta, nem
a reclamação por quem matou e quem mandou matar. Mas a cada dia que passa fica mais evidente que vai ser um crime sem solução, igual 90% dos crimes no Rio de Janeiro, né? Dos homicídios, né? Se eu não me engano. O Mário Magalhães, jornalista, tem uma frase que é: o esquecimento é amigo da barbárie, né? Então, de fato, é muito importante não deixar cair no esquecimento, porque cada dia mais é um dia que se passa e que isso fica pra trás e outras coisas acontecem e tomam o noticiário e isso some. Nosso papel aqui é não deixar que isso suma. Sobre os acho que são 159, né, que foram presos lá. Acho que 146. 149. Enfim, era um número 150, determinado, enfim, em torno de 150. É um adolescente. O Alcísio, que é advogado, pode falar melhor, mas isso demonstra também o papel da justiça, né? Como ela se porta quando é contra pessoas periféricas e pobres, né? Já falamos aqui, 1 ou 2 programas atrás, se fazem o que fazem com um ex-presidente da República, como fazem quando querem, imagina contra essas pessoas, né? O processo completamente atropelado, audiência de custódia feita coletivamente e à distância, não foram presencialmente, habeas corpus, que a Defensoria Pública entrou, 22 habeas corpus negados em pacote, né? Então e a própria, saiu ontem um documento, né, da própria Polícia Civil dizendo que 130 dos 150, não há nenhum indício de investigação, não tem passagem na polícia, e não há indício de investigação de que eles sejam milicianos. Mas o documento fala, mas nada garante que não seja. Mais ou menos isso. E a justiça pega esse nada garante que não seja e aceita e mantém 130 pessoas presas sem nenhum indício Vamos lá. de crime. São dois critérios, indício de autoria e materialidade. Isso. Qual o crime que eles cometeram? Estar numa festa. Qual é o indício de autoria? Onde havia miliciano. Qual é o indício de autoria do crime estar numa festa, que não é crime? Não tem crime, não tem nenhum sentido deles estarem presos. A investigação não aponta nenhuma... Estão presos porque são periféricos, porque a maioria é negra, são pobres, e a polícia disse que é. E a mídia comprou o barulho com essa... O MP diz que é. O MP diz que é. E a juíza diz que é. Né? A mídia comprou o barulho à exceção como o Caio colocou, dessas reportagens que têm sido feitas na mídia hegemônica no Extra e na mídia mais alternativa no Intercept. E um dado que é importante, o Fábio Cascardo, que veio aqui, que falou de sistema prisional, né, ele está no mecanismo de defesa contra a tortura na Alerj, ele publicou na página dele que essas pessoas estão recolhidas em unidades prisionais que estão cheias de milicianos de verdade, presos. Então, essas pessoas ou serão aliciadas pelos milicianos ou serão coagidas pelos milicianos de verdade pagarem proteção na cadeia, para darem proteção na cadeia. Então, muitos deles, provavelmente, a maioria provavelmente já está devendo favor para a milícia de verdade, para receberem proteção dentro das unidades prisionais nas quais estão recolhidos há 2 semanas por estarem num pagode. E isso é o tipo de coisa, é o tipo de marca psicológica e física na sua ficha que não apaga. E isso aí que não apaga. Isso. Só para concluir esse... Assim, a gente já falou no programa... Não, só uma frase... Desculpa. Tem um vídeo, acho que no Intercept, de uma mãe... Das mães, isso. Que tá na porta lá da unidade prisional, que fala, chorando, é forte e tal, ela falando, e o que eu vou dizer pro meu filho, o que eu vou dizer na cara dele, quando eu passei a vida dele dizendo pra ele seguir o caminho certo, pra ele estudar, pra ele ficar longe de coisa errada. Ele fez tudo certo e tá aqui preso e sem perspectiva de sair. O que eu vou dizer pra ele? Então é o que a gente fala sobre a criminalidade, né? No caso do tráfico, mas no caso da milícia pode ser a mesma coisa. Se o cara, ele toma tapa na cara de forma literal e de forma moral do Estado, ele sendo certo ou não, pra que ele vai ser certo, né? Pois é, no programa do Rafael Braga a gente fala um pouquinho sobre algumas súmulas aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como a súmula 40, né, que permite que você condene uma pessoa apenas com o testemunho do policial e nenhum outro tipo de indício de crime, né, o que é basicamente o oásis do flagrante forjado. Assim, o papel da justiça como referendadora de tudo que a polícia leva é algo que precisa ser discutido urgentemente no Brasil. Deveria talvez ser até o contrário, né? Porque o trabalho da justiça é questionar.
Porque o trabalho da justiça é garantir os direitos do cidadão. A presunção de inocência morreu nesse país. Não é nem isso. Depende. Se você é preto pobre e é petista, você é culpado. Porque assim... Se não, você é inocente. É o que eu falei no episódio do Lula, né, que a gente falou. O Lula tem advogado, dinheiro pra pagar advogado, e se não conseguiu, tá bem, beleza, que a gente lamenta. Mas, gente, tem 100 caras aí, de repente, sei lá, que sejam, sei lá, 10 pessoas inocentes e 140. Isso aí. Aliás, você não pode fazer isso. É ilegal. Quem estuda direito, eu estudei direito, o Alcísio também, a gente estudou, né, que eu digo academicamente, a gente já vê um erro crasso aí, erro de princípio. A gente vai fazer um programa sobre isso em breve. Aliás, só uma última coisa, eu vi por aí nas redes sociais, não vou saber se é tal autoria, mas eu não vou chamar mais esse pessoal de justiça, eu vou chamar de judiciário, porque se é qualquer coisa, menos justiça. Pois é, nessa nota vamos passar para o lado A, lado B, não, caô da semana. Caô da semana. Dois fatos que se entrelaçam marcaram a semana nos movimentos sociais. Segunda-feira, o MTST ocupou o triplex atribuído ao presidente Lula, frase da Folha de São Paulo, no Guarujá. Na terça, foi a vez do MST ocupar a fazenda Proxeneta e Cafetão Oscar Maroni, em Araçatuba. Esses dois episódios mostraram que os movimentos sociais não estão somente ligados às questões que reivindicam. Nesse caso, terra e moradia, mas também tem o papel de tensionar a sociedade em suas contradições. Como analisar essas ocupações? Eu acho que é legal. Primeiro eu queria falar do Oscar Maroni, né? Vamos falar do Oscar Maroni. A gente não Quem falou... não tem terror do bar essa semana? Vamos falar agora. Isso, e as pessoas cobraram a gente no Twitter algumas vezes pra falar do Oscar Maroni. Não tem muito o que dizer, né? O Brasil é o país onde o cara comemora a prisão do ex-presidente no puteiro. Esculachando as mulheres, porque é o que faz um cafetão, né? Decorado com uma foto ganhando do dinheiro Moro e uma da Carmen Lúcia. Com a prostituição alheia. Não à toa, a prostituição não é crime. A pessoa pode se prostituir. O que é crime é ganhar dinheiro com ela, de outra pessoa. Então é o que o Oscar Maroni faz. E a gente não precisa nem se esconder, porque ele também não esconde que faz isso. Ele tem 4 prisões disso. Eu não sei como ele mantém o lugar. Pois é, mantém lá o lugar. Como ele mantém esse lugar? Como? Porque além do dinheiro circular bastante, é bem frequentado. É bem frequentado, com certeza. A gente não tem nem roupa pra entrar lá. Como é que é aquele jornalista? Esqueci o nome agora, que eu escrevia no Estadão de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um Facebook. O cara é engraçado, esqueci o nome agora. Enfim, Tom Cardoso? Tom Cardoso, que ele fala que toda a elite política de São Paulo já frequentou o Bahamas. Menos o Alckmin, porque ele não consegue ver o Alckmin no puteiro. O Alckmin não. O Alckmin é Opus Dei, é Carola, não pode. O Alckmin, quando tem vontade, ele aperta aquele negócio de silício, né? Que bota na perna pra fazer. Ele ajoelha no milho. Ele ajoelha no milho. O Opus Dei tem esse... Enfim. Então, assim, o Oscar Maroni é a figura, talvez, que represente bastante... acho que ele e o Frota são grandes símbolos de eu acho que o Frota, é o Brasil. eu acho que o Frota representa um outro. O Frota representa a ovelha. Acho que o Oscar Maroni representa o pastor. Eu acho que o Frota representa o cara que vai... O Frota é burro, o Maroni é esperto. Isso aí. O Frota é o cara que vai indo. E legal, já tô aqui, já tô falando e tal. O Frota acha aquilo mesmo. Acha aquilo mesmo porque absorveu aquilo de alguém que falou. Mas semana que vem pode virar um grande defensor da Coreia do Norte também. O Oscar Maroni é o cara que fala, que sabe o que tá falando, sabe o que tá defendendo, né? Ele sabe que tá defendendo. E, enfim, eu acho que a atitude dele, eu acho que demonstra bastante o país, do cidadão de bem, né? Eu até acho que foi o Luiz Nassif que escreveu, não lembro agora, do Proxeneta do bem, né? Que o Oscar Maroni representa isso, né? O cara que lutava por justiça e ganha dinheiro com a prostituição alheia. Então, aliás, assim, homem nu no museu não pode. Não pode, a mulher... Inclusive, subir uma mulher no palco, pelada, e puxar a mulher pelo cabelo, fazer um monte de esculacho que ele fez lá com a funcionária dele. Isso é legal. Isso é bacana, nego bate palma, e provavelmente a gente se tocando de uma maneira um pouco íntima naquela plateia. Inclusive, a gente até, o lado B do Rio, quase sofre uma baixa grande aí na página. Acho que a gente postou essa foto sem censura. No Facebook e o Facebook não censurou, como censurou outras páginas também. Não censurou não pelo ato do Maroni. Por nudez. Aparece lá um pouquinho. Se fosse uma nudez artística, ele teria censurado também. Aliás, como censura, inclusive. Recebemos críticas de algumas leitoras, né, que reclamaram que a gente postou a foto sem problematizar a questão da violência contra mulheres. Estamos problematizando agora. Pra deixar claro por que o Oscar Maroni não presta, por que ele é um criminoso, inclusive que responde por isso. E vou ser muito sincero, se eu fosse o Moro ou a Carmen Lúcia, eu teria processado
matado ele. Mas aí não ia não, porque tá todo mundo ali da mesma rodinha. Por mais... Cara, desculpa, eu acho, pelo menos na cabeça do Moro, ele deve se achar um puto herói do caralho. Não é possível. Mas não quer confronto com esses caras. E aí né? você vê como diz o Fagner, enfeite de puteiro, cara. O Oscar Maroto, Puta o Moro é do tipo da pessoa que ele sabe contra quem ele quer lutar. É o que a gente reclama muito, que a esquerda às vezes se dispersa nisso. Eles não, eles sabem. Então o Oscar Maroni não é o tipo de gente que ele quer. Ele não precisa fechar o puteiro do Oscar Maroni, né? Ele tá ali, deixa funcionando. Pra juntar os blocos, teve gente de esquerda criticando as pessoas que criticaram tirarem a segurança do Freixo, né? Isso é outra história também. A gente fala mais pra frente, provavelmente. Então, o Oscar Maroni simboliza isso. E aí, quando o MST vai lá ocupar... Acho que já não é a primeira vez. Ocupou, foi pouco. Se eu não me engano, já é a terceira. Deveria ter expropriado. O movimento falou que não é a primeira vez. Que é importante até dizer isso, né? E o movimento, e aí entrando na pauta, né? O movimento diz que uma das motivações é para marcar posição pela morte da Marielle e do Anderson e pela prisão do Lula, né? Então, a importância dos movimentos não é só... está ali reivindicando moradia e terra, no caso desses dois casos do MTST e do MST. Ele está ali também para marcar uma posição de que as coisas não estão funcionando nesse país. E chamar atenção. Chamar atenção de falar, isso aqui a gente é contra, então o que a gente pode fazer? O que a gente gosta de fazer? O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode ocupar uma fazenda improdutiva largada do cara, então a gente vai lá e ocupa. E só sobre passar a bola pro Dani aqui, só sobre a questão do triplex, eu acho que é importante a gente fazer uma divisão aí. Eu vi muita gente da esquerda, principalmente petistas, né? Falando, não, mas olha lá, o triplex era pobrinho, as obras que o Moro disse que não foram feitas, não era bem assim. Acho que a gente precisa ter calma. Primeiro porque... Eu acho que é um pouco indiferente se as obras foram feitas ou não, porque... Não é indiferente. Tá na sentença, né? Tá na sentença, É o seguinte, ele diz que teve uma obra... O cálculo do quantum penal tem a ver com os valores. Tem a ver com os valores, isso. Foi um valor, enfim, ele diz que teve um elevador e não tinha um elevador privativo, e é verdade. Essa questão... Mas assim, aí questão técnica, como é que o advogado do Lula não manda periciar a caralho do apartamento? Pediu, o Moro negou. Isso não entra no recurso? Eu acho que é importante a gente dizer também... A imprensa não tinha tido acesso ao Era isso que eu queria falar. É interessante. O Fantástico, ele consegue qualquer coisa no dia seguinte. Ele consegue entrevistar o Eduardo Cunha, e o Fantástico não teve acesso ao apartamento. Então, o MST fez um serviço, até o pessoal brincando no Twitter, o MTST fez um serviço que vai ganhar o Pulitzer, né? Porque, enfim, é um jornalismo que não aconteceu. Eu ia falar isso dentro do papel dos movimentos sociais, que vai além da questão pura e simples reivindicatória, né? No caso de moradia do MTST e terras no MST. O peso que eles ganharam na sociedade ao longo dos anos, através de suas causas, os permite criar fatos. Né? E criar notícia e aparecer. Nem que apareça de forma distorcida na grande mídia e nas redes sociais. De forma distorcida. Sim, mas aparece. Enfim, e criou um movimento. Então, é isso, o que o Caio falou. Anos, tem 2, 3 anos essa história do triplex. Nenhum grande veículo de imprensa conseguiu acesso, né? A Globo consegue tudo que ela quer, nunca subiu pra mostrar o triplex. Aí parece que o R7 tinha feito uma matéria com fotos do interior do triplex, era um apartamento luxuoso e tal, e que as fotos foram retiradas, a matéria tava lá, no cachê, e já foram retiradas no momento em que as fotos do MTST começaram a se popularizar, fotos e vídeos começaram a se popularizar na internet, as fotos do R7 foram retiradas. E você pode... mas aí tá abandonado, né? Porque ninguém tomou conta lá e aí deteriorou. Mas só que, tipo, é completamente diferente. A planta é diferente do negócio que o R7 piso, demonstrou. Revestimento, isso aí não some. Isso fica. Some. Naquela piscina de fibra que vende na Via Dutra lá em Nova Iguaçu. Da chuva derrete. Mas só o que eu queria falar é porque, assim, eu vi gente dizendo que era, por exemplo, triplex Michuruca. Triplex em uma Michuruca. Sim. Ponto. Sabe? Porque fica parecendo, assim... A gente já falou... Fica parecendo que se tivesse roubado só 1 milhão, tava tudo bem. Isso. Fica parecendo que, assim... Não, gente. Acho que não lembro quem falou. Acho que a questão não é ser michuruca, não. A imprensa petista, vamos deixar claro, os blogs petistas, eles exageram e a gente precisa também criticá-los. Sim. Se chamar de fraude processual, eu acho... Isso. Eu acho que você conseguiria... Você fala, olha, mas foi só um triplexzinho, isso, exatamente. Gente. A minha questão... Eu vi gente dizendo, fuder, né? Eu vi gente triplex michuruca. Nenhum triplex, por mais michuruca que seja, será michuruca. A minha questão... Então é só pra deixar isso claro. A minha questão não é ser michuruca ou não. A questão é... Forçaram a mão
na sentença no diz. grau de luxo Isso. do apartamento pra poder justificar minimamente, aliás, nos valores que estão na sentença já não justifica, né? O Lula é um idiota, a gente já falou aqui de Não, e ter não comandado justifica- o maior não esquema de justifica corrupção da também- história do mundo. É o seguinte, tem que em troca do justificar- triplex É do o Guarujá. Thanos. Pelos crimes que ele foi acusado, tem que justificar um valor de pena que desce pra ele ir preso. É importante- Porque são no mínimo 8 é anos importante- de condenação pra ele preso. É importante Senão você ele falar estaria isso. cumprindo pena em PRD, ou seja, em restritivo de direitos. não ser Restritivo preso. de direitos, você não vai preso, você cumpre lá algumas obrigações e fica de boa. É importante vocês falar isso, o lado técnico, porque tá na sentença que as melhorias acabam dando mais valor ao apartamento e por isso ele recebeu. Não, que é muito. É porque é uma relação. O espúrio da relação. E a melhoria teria sido pedida pelo Lula. É, tipo assim, seria que ele teria. Parte do que eles acham, que eles veem como a autoria, o ato de ofício do Lula foi chegar assim: olha, eu não gostei disso, quero que você faça isso. Basicamente. Isso. Ah, mas Lula, isso vai custar $1 milhão, foda-se, eu sou o Lula. Basicamente, E pelo visto do nada, uma isso parte aconteceu. dessa propina teria sido paga, uma parte pelo apartamento, o valor do apartamento, e outra parte pelas melhorias, né? Então é importante falar isso mesmo. Só que assim, a gente precisa também... Eu sei que é uma disputa de narrativa, e a gente muitas vezes quer disputar a narrativa, mas a gente precisa de um pouco de honestidade. Com pouco não, né? Não, mas aí, Total honestidade. Mas aí o 24/7 nunca vai ser honesto, então né? assim, é importante alertar isso. Eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir todo o programa. Eles marcham do meu lado, o Brasil 247, DCM, marcham do meu lado. Mas a gente precisa alertar que, ó, isso aqui não, assim não vai marchar assim. Fala, Dani. Não, mas só voltando, o tema do bloco não é exatamente o triplex, Sim, né? é o o papel movimento dos social. movimentos sociais. Isso não é de hoje que eles fazem, né? Porque quando mexeu com o Lula e tal. E invadiram do FHC uma vez, Não, já invadiram do FHC, invadiram o Parque Gráfico do Globo. Aliás, como é que um professor universitário tem fazenda? Pano rápido. Já invadiram o Parque Gráfico do Globo aqui em Caxias. Já invadiram a sede da Globo, da Globo Nordeste, não, da TV Bahia, em Salvador, que é retransmissora da Globo em Salvador. E aquele negócio da Acutrale, né, que era uma empresa de produção de cítricos, com um dos maiores produtores de transgênico no Brasil, né? Então invadiram não para transformar mas a Acutrale tinha um centro de pesquisa, o que isso tem a ver com terra improdutiva? Era para chamar atenção para a questão dos transgênicos, etc. Então o MST e o MTST tem essa prática já há algum tempo de ter alguns alvos preferenciais midiáticos que Ricardo Teixeira, até. Ricardo Teixeira, que são pra ser midiáticos mesmo, que é pra chamar a atenção e colocar certos assuntos na pauta. Tanto que a gente começou o bloco pra falar desse outro papel que os movimentos sociais têm, e estávamos aqui discutindo o triplex do Lula com uma outro visão, lado. uma visão que não se tinha uma semana atrás. Isso. E até, continuando, o MST faz esse papel, fez com a fazenda que seria do Temer, né? Que é ligado ao general lá, que é amigo do Temer. E ele fez, e a gente até deu a notícia aqui, faz umas 3 Você semanas. vê como a gente mesmo se traz. A gente fala o apartamento do Lula e a fazenda que seria do Temer. Não, na verdade não. O bom roteirista botou aí. Atribuído Porque ao quando a Lula. gente escreve, a gente pensa. Quando a gente fala, a gente fala o inconsciente. Inclusive, foi engraçado, né? Porque na condenação, Lula foi condenado por ter ganho um triplex. Aí quando foi a MTST, ela virou apartamento atribuído ao Lula. Teve isso, né? O pessoal parece que alguns veículos da E grande teve mídia... notificação de reintegração de impostos, né? Eles saíram por causa disso. Quem pediu? Não, o MP de São Paulo... A polícia chegou e falou que era pra sair e pronto. Sim. Mas eu acho Isso é uma reintegração de impostos. mas eu acho que, se eu não me engano, esse apartamento... Aí você pode dizer melhor, ele tá subjúdice, digamos assim. Já teve condenação. Mas eu acho que ia pra justiça, ia pra leilão. Eu acho Por que ia pra não sei, leilão? Não sei. É do Lula. Pois é. Enfim, agora se é do Lula, né? O Lula faz o que quiser, mas eu acho que... Se o Lula quiser brigar eu acho que houve casa dele, acho que houve uma ocupação da... Tem uma tecnicalidade. Eu acho que foi... aí tem uma ocupação do Poder Judiciário de Curitiba, do Paraná aí, no triplex. E eu não lembro exatamente dizer, a gente vai pesquisar aí. Não, assim, é que assim... Pesquise ele aí. deve, mas acho que eu lembro que o Moro deixou ele subjúdice mesmo. Tipo assim, esse aqui não é mais do Lula. O Lula ganhou, mas perdeu. Perdeu o Playboy. Ele tá em depósito, provavelmente. Isso, alguma coisa assim. E aí o pessoal fala, vai ter reintegração. Também não é assim. Mas o que a gente repete, vale a briga pela narrativa, principalmente nos movimentos sociais, né? E aí cada um noticia do jeito que quer. A gente aqui tá noticiando de maneira a mostrar algumas dessas contradições da grande mídia e da justiça.
e a grande mídia noticia como invasão, etc. Que a gente já debateu lá no programa com o Rafael Rodrigues sobre reforma agrária. Então, assim, eu acho que é interessante que os movimentos marquem presença. E na famosa polarização, né, que o país está, nessa coisa tensionada aí de esquerda, direita, de um lado ou outro, fica cada vez mais importante... Não está tensionada. Porque a esquerda não está se tensionando. A esquerda está abraçando o Lula, que é um cara quase de centro. É isso. É uma bom crítica. sempre lembrar disso. Essa crítica. Mas é o que tem pro momento. E digo mais, ser centro no Brasil já deu pra ver que é ser comunista praticamente. É isso. Mas é falta de comunismo. Eu sei, é falta de comunismo, mas a gente já discutiu sobre isso. Né? O Brasil é o país onde os comunistas é o que defendem a Constituição. Então vamos ser comunistas de verdade, porra. Mas quem sabe? Dá pra andar Foi até no nosso isso. grupo que foi postado um negócio lá que alguém disse que no Brasil você tá sempre 2 graus à direita do que Isso, você se tá no reivindica. Twitter. Eu queria... Então o comunista, na verdade, é social-democrata, o social-democrata é centrista, o centrista é liberal, o liberal é ultradireita e o direita é fascista. E é isso, né? Eu acho que é isso, acho que é bem isso. Eu não lembro de quem foi a pessoa... Conservador é fascista. Acho que é muito isso, né? A gente vê todas as movimentações, parece muito isso. Não lembro qual foi o perfil que postou, eu coloquei lá no grupo. Então é isso, cara. Eu acho que os movimentos fazem esse papel e é importante porque... É a base, né? É quando a gente fala de mobilizar a base. O que é mobilizar a base? É isso. Os movimentos sociais, eles representam, talvez não da forma que a gente gostaria que fosse, mas representam muito da base. De quem tá ali são pessoas que têm a consciência de que são trabalhadores, de que precisam trabalhar, de que precisam ter terra, de que precisam ter moradia, entre outras reivindicações, mas que também precisam se posicionar politicamente. Então, acho que essa é a importância, e acho que a pauta hoje foi mesmo jogar a luz a isso. Porque assim, no fundo são pessoas que pelo menos entendem. Com consciência. Consciência de classe. As pessoas... Acho que é isso que resume. Tem que ter dignidade. E aí você vê um monte de gente que, trabalha 12 horas por dia, se mata... Mais 4 horas de transporte? Mais 4 horas de transporte. Aí quando a gente luta pra dizer que tá fala errado... que todo mundo é vagabundo, porque ninguém trabalha o tanto que ele trabalha. Eu pergunto, mas você tá bem? Você tá bem trabalhando isso tudo? É isso. Você tá feliz? É a consciência de classe. Eu acho que isso resume, eu tenho usado muito essa palavra. Você acha que você vai ser milionário sendo auxiliar de escritório? É isso. Sabe? Não vai. É isso. Eu tenho usado muito essa expressão. Eu acho que consciência de classe. O cara às vezes é classe média e tem consciência de classe. A gente fala muito, Fagner, por exemplo, revoltadíssimo com a classe média, com razão. Boa parte dela é assim. Mas tem a classe média que tem a consciência de classe. Sabe que é classe média, que vai ficar ali exprimido, que é uma coisa melhor para os trabalhadores abaixo dela. Enfim, é isso. É ter consciência do seu lugar na sociedade. Pois é, vamos passar aí pro lado A, lado B. Lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy. A elitização do futebol será tema principal do nosso próximo programa. Mas já pra fazer uma introdução e aproveitar a ausência do Fagner pra gente conseguir debater alguma coisa sobre futebol que não tenha uma pessoa surtada gritando aos 4 ventos. Xingando. Então fica aí a pergunta, o que é melhor? Assistir treino ou assistir jogo, Belândia? Essa pauta surgiu primeiro porque, graças a Deus, ou a Marx ou a Lenin, cada um com suas crenças, a semana tá mais ou menos, né, menos calma. Calma que pode acontecer alguma coisa amanhã de manhã e furar o programa. É capaz. A gente tem sido muito furado. E principalmente porque a gente veio numa pegada de prisão de ex-presidente e morte de vereador. Então também, mais que isso, é complicado. Então a gente resolveu falar de futebol, a gente vai trazer o convidado, a gente vai revelar o convidado depois. Um crossover, né, digamos assim, crossover arretado a gente vai fazer semana que vem. E pra falar sobre futebol, porque enfim, a Casa Central 3 tem vários programas sobre isso. E é um tema, um princípio da Central 3 praticamente, mas a gente fala pouco sobre futebol, as pessoas até falam, poxa, seria legal vocês falarem de futebol. A gente vai ter um lado B de futebol. Só que é muito complicado falar de futebol com o Fagner, gente. A gente vai aproveitar que o Fagner não tá aqui, a gente vai falar. É muito complicado falar de futebol com o Fagner, né? Porque ele eu vou falar, sabe o tal do clubismo? assim, Sabe o tal do clubismo? Vocês são Flamengo.
Eu torço pro Arsenal e eu não aguento, Wagner. É isso. É isso. Então, É bom que hoje a gente tá pistola com o Flamengo, então a gente mesmo vai xingar o Flamengo. E a gente não quer falar muito sobre o futebol em si, porque, enfim, falar sobre o futebol vai deprimir a gente aqui. Primeiro que o cara torce pro Arsenal, torce mal pra cacete, o Arsenal tá uma merda lá Eu não também. fui trabalhar hoje pra ficar com a minha filha, que tava doentinha durante o dia, e não vi nenhum programa esportivo. Obrigado, pois Flamengo. Exatamente. E a gente aqui é Flamengo. Sobre a pauta aí, né, do treino, né? Eu fui ontem, eu fui na terça-feira ao treino aberto que teve, pra quem não sabe, o Flamengo abriu o Maracanã pra assistir um treinamento ao custo de 1 quilo de alimento não perecível. Isso 3 horas da tarde de terça-feira. E teve 45 mil, acho até que não tinha, devia ter uns 40 mil. Mas enfim, 46 Ordem de mil. grandeza. 46 mil pessoas no Maracanã, 3 horas da tarde de terça-feira útil, né? E isso chamou a atenção de todo mundo, tanto da mídia hegemônica e da mídia alternativa, cada um com o seu lado. Foi muito bonito, eu me emocionei algumas vezes, eu quase fui às lágrimas algumas vezes, porque primeiro que é uma festa que não tem há muito tempo, né? E é uma festa de um jogo. E que tá ficando cada vez mais difícil. Né? Em São Paulo, por exemplo, já se proíbe bandeira há muito tempo, já se proíbe cerveja há muito tempo. O próximo passo em São Paulo é proibir bater palma. Bater palma e xingar, né? E diz que já tem lugar aqui lá na Arena Corinthians que mandar sentar e tal. Aqui, o próprio público manda. O Rio de Janeiro, por mais violento que seja, isso não acontece no Rio porque o carioca é educado. Isso não vai acontecer. Já essa placa clássica. O Rio de Janeiro, por mais violento que seja, né? Quem fala Rio de Janeiro parece que é o lugar mais violento do mundo. Do Brasil, pelo menos. É o lugar onde o clássico acontece 50-50, em BH já é 90-10, na Bahia é torcida única, em São Paulo é torcida única. 50-50 tem sido no Campeonato Carioca e os Fla-Flus, todos. No Campeonato Brasileiro, os clássicos que não são Fla-Flus... o Vasco tem estádio e o Botafogo tem estádio. Já estão 90-10. O Fla-Flu, por não terem estádio também, eles têm um acordo entre as diretorias de fazer os jogos do Brasileiro no Maracanã meio a meio. Mas no Carioca, nos jogos de final de turno, semifinal de turno, final de campeonato, acontece meio a meio. Porque é o mando da federação. Já é um avanço, né? Então, assim, só que aqui, obviamente, a gente copia tudo que é ruim e já estão instalaram no Maracanã há pouco tempo. Cercadinho. Grades para os lugares onde fica a torcida organizada. Ou seja, enjaular torcedores organizados. Sendo que... briga entre torcedores organizados. Briga, né? Generalizada. Não tô falando de discussão. Não. Briga entre torcedores organizados. 2 facções. Do mesmo time ou de times diferentes. Dentro do Maracanã, não tem pelo menos há uns 20 anos. Né? Por vários motivos. Um dos motivos é que eles acham que é bem mais fácil brigar lá fora. Sempre foi. E mesmo no entorno do Maracanã... jogo, né, também. Tem um motivo exatamente. Mesmo no entorno do Maracanã, tem sido raro. Cada vez mais raro. Assim, o JEP... A gente tem muitas críticas à polícia militar, mas não dá pra dizer que o JEP não sabe fazer o trabalho dele. Não, o policiamento ostensivo... é bom. O policiamento ostensivo é bom porque evita as brigas entre torcidas organizadas. Sim. Mas há exageros, por exemplo, como houve... Exatamente. Mas nesse padrão PM. Padrão PM. Sim, eu não tô dizendo que eles são lordes. Mas eu tô dizendo que pelo menos não é um desastre. A gente precisa em outros estados é um desastre. Eu acho que a gente precisa dar os fatos. Quais são os fatos? O aumento do policiamento foi ponto crucial praticamente não tem briga. A geografia do Maracanã permite você separar muito. Porque você pode separar em metrô. Qual foi a última grande merda que deu entre torcidas organizadas adversárias no Rio de Janeiro? O rapaz lá da torcida do Botafogo, que foi assassinado com um espetinho de churrasco no Engenhão, que é um estádio com ruas pequenas, ruas estreitas no entorno, só tem próximas. só tem uma estação de trem e de acesso e tal. Então as torcidas forçosamente circulam por espaço muito parecido. Isso. No entorno do Maracanã, você tem 2 estações de trem, 3 estações de metrô, várias linhas de ônibus, 2 avenidas grandes de cada lado, até, né? mais de uma passarela para cruzar a linha do trem no entorno, enquanto no Engenho de Dentro só tem uma. Então você consegue fazer, em dia de jogo, a torcida do Vasco desce na Mangueira, a torcida do Flamengo desce em São Cristóvão, a torcida no metrô, uma desce no Maracanã, outra desce em São Cristóvão, e não sei quem atravessa pela passarela da UERJ, e você consegue fazer com que separar geograficamente. E a PM fez esse trabalho o trabalho foi bem feito. Nessa parte, pelo menos. Então, assim, e aí eles estão fazendo isso. Isso aí não é tanto da elitização, né? Isso aí a gente vai falar bastante da elitização mais no próximo programa. Isso é só pra dizer que a festa é cada vez mais diminuída, né? Combatida. Por vários motivos.
O principal deles é porque é organizado por gente que não gosta de futebol. Os cartolas, os políticos não entendem, os promotores nunca sentaram numa arquibancada. Então, eu acho que esse é um dos motivos. Então, eu me emocionei muito, porque vi uma festa linda, como há muito tempo eu não via. E, gente, eu tô falando de muito tempo, eu tenho 28 anos, não tô falando da década de 70, não. Tô falando de 2004, tinha festa, assim. Aí eu lembro 2009. 2009, antes do Maracanã... Virar o New Maracanã. Virar o New Maracanã, né, na Maracanã pra Copa, o Maracanã tava ali quase perfeito. Não tinha quase O reclamação. Maracanã do PAN, que já não tinha geral, tava razoável. As cadeiras azuis eram bem baratas. A arquibancada já tinha cadeirinha, mas O era uma cadeirinha que ninguém ligava. O povão ficava perto ali. Grande, já com a organização da polícia, já era Público uma de organização. 80 mil era comum. Isso, então assim... Porra, 2 andares, não tinha cara de estádio, né? Não tinha cara de ginásio. Estádio grande, você via, né, não é aquela monumental, coisa... né? Um aspecto monumental. Então assim, não tô falando de, nossa, década de 70, não vivi. Então, assim, isso me emocionou muito a festa. E me emocionou bastante, eu vi algumas cenas dessa. Jovem, por que acontece? 3 horas da tarde, Molecada. tudo bem que o Rio de Janeiro tem muitos desempregados, mas a gente sabe que não são só os desempregados, como eu, que foram ao estádio. Muitos jovens, né? O perfil ali básico, de 15 a 20 anos. Você via ali, galera, assim, claramente, tipo, de manhã foi pro colégio, de manhã foi pro colégio, ou então matou aula mesmo. Universitário. Universitário. Não, a gente tinha família, gente desempregada, gente Aposentado. autônomo, aposentado, gente de folga, gente de férias, rentistas, tinha tudo. Só que o grosso eram jovens, negros, muitos negros, mais negros, não dá pra medir. Mas você via um perfil diferente do perfil que você vê. Que é o perfil... Não é só perfil Sugiro negro. pegar uma panorâmica desse treino de terça-feira e uma panorâmica do próximo jogo da Libertadores no Isso. Maracanã, que vai ter público. Que é Flamengo e o- Emelec, que é o- que vai ter ingresso mais barato, R$50 para sócio. Então, pra olhar o panorama. Que é o perfil daquela classe média mesmo, que você vê que às vezes vai até de terno e gravata pro Maracanã. Não que seja um problema, que eu já fui, na época já eu fui muito trabalhava de camisa também. social pro Maracanã. Não é um problema, mas é um perfil, né? E então, assim, e uma outra coisa que me Metrô chamou... vazio, trem cheio. Isso aí, outra coisa que me chamou a atenção, o trem lotado, inclusive o Renan Oliveira, pessoal do Fake Bola lá, um dos nossos ouvintes número 1 aí que a gente tem, até encontrei com ele lá, mandar um abraço pra ele. Ele disse que ele mora na Zona Oeste, se eu não me engano, ele mora em Campo Grande. E ele foi pegar o trem, disse que teve problema com a polícia, porque estava muito cheio, ele disse, cara, não tinha nada, tava muito cheio só. Mas lá dentro da estação tava ok. Só que a polícia parece que... Mandou fechar a estação. Naquela coisa de espantar a boiada, né? Parece que teve uns problemas lá, que foi o único problema que eu ouvi dizer, né, sobre isso. O pessoal falou que teve furto, não vi, não soube, não teve nada. O pessoal disse que... Vamos falar da festa fake news pra encerrar isso aí? O pessoal falou Eu que quero falar teve... uma coisa antes. O pessoal, Não vou encerrar de verdade, só queria passar o tempo. o pessoal falou que teve... cadeira depredada. O Maracanã e o Flamengo negam, disse que não viram nada disso. Rolou um vídeo aí que parece que é um vídeo antigo. Então, assim, não teve nada confirmado. Então, assim, teve muita coisa aqui pra tentar desmerecer. Olha, estão tentando roubar o relógio do Bandeira. Teve um cara que pegou na mão do Bandeira, do presidente do Flamengo, e o pessoal já brincou, Tentou roubar o relógio, tentou roubar a pulseira e tal. Por quê? Porque eram pretos pobres que estavam ali no Maracanã, né? Porque se você pegar um branco, lourinho, do olho azul, com terno... Não teria mesma interpretação essa daquela interpretação. Então, isso precisa ser falado. Basicamente, são as pessoas que estão alijadas do futebol, Não, e a narrativa do mostra jogo. assim, nós não queremos vocês aqui. Não queremos você aqui. Vocês são confusão, vocês são E o problemáticos, próprio- vocês são sujos, vocês são E fedem. o próprio Bandeira, que as pessoas tecem elogios pela administração, e a gente vai falar bastante isso no próximo programa, a administração de recuperar as finanças do Flamengo, mas também para uma administração elitista. Ele falou, não, hoje tá barato, né? Tipo assim, hoje o povão tá aí, tá barato. Ele foi lá fazer o mise-en-scène dele, vai ser, provavelmente possa ser candidato a deputado, então vai lá fazer o mise-en-scène e tal. E hoje falou, não, hoje tá barato, né? Hoje o povão tá aí e tal, enfim. E isso ficou muito claro, né? Eram pessoas que não estavam ali que frequentavam. E teve relatos, o Globo.com fez, ou relatos, gente que nunca tinha ido. Você via na cara das pessoas, que eram pessoas que nunca tinham ido nunca tinham vindo nesse novo Maracanã, pelo menos, jovens. Então foi muito emocionante, muito bonito. E ao mesmo tempo triste, porque é uma triste constatação de que estão deixando o futebol como um todo, não só o Flamengo, o futebol como um todo, no Rio, em São Paulo, em vários estados, estão deixando o futebol fora do povo, longe do povo, né? E que é o que levanta o futebol. E a gente vai debater sobre isso no próximo programa. Eu só queria falar que muita gente até, sei lá,
o Mengão é foda, bota 45 mil terça-feira à tarde e tal. Isso é uma demonstração de força da torcida, por um lado, mas outra é demonstração de o quanto as pessoas estão carentes. Demanda reprimida, pra falar economês, as pessoas estão carentes de... As pessoas aprendem, né, osmose. Demanda reprimida. As pessoas estão carentes de frequentar o futebol, de ver o futebol, de ver os seus ídolos, mesmo que ele seja esse monte de chupa-sangue que tá no time do Flamengo. Pois é. Mas são os caras que estão vestindo a camisa do Flamengo. As pessoas... E a galera, tem dois tipos, né? Tem a galera, a molecada, todo moleque de 10, 12 anos, que nessa idade é fanático por futebol, e o futebol é 90% da sua vida, que você não tem vida financeira, você não tem vida amorosa, você não tem maiores problemas de vida e tal. Então o futebol toma um tempo e uma atenção absurda da sua vida nessa fase. O grande sonho de todo moleque nessa fase é ir ao Maracanã, né? E na sua época, que já é diferente da minha e na minha anterior, mais fácil. Era bem mais fácil. Um pai, mesmo que não fosse tão ligado em futebol, pegar... Bem mais fácil, bem mais acessível, digamos assim. Pegar a família e alguns jogos eram difíceis de comprar ingresso, mas dava pra ir. Pra ir um jogo, clássico de campeonato carioca de primeira fase. 40 mil pessoas. 40, 50 mil pessoas, que era público baixo pra Maracanã. Hoje em dia, nossa, deu 40 mil pessoas. Você com... Chegando lá 3 horas antes. 3 horas antes, sem grande planejamento, sem gastar uma fortuna, seria... Como é que é? Falam muito da comparação com o preço do cinema. Isso. Né? PVC fala muito isso. O futebol era metade do preço do cinema. E hoje em dia o futebol é o dobro do cinema. E o cinema já é caro. O cinema é quase 30 reais. Qualquer ingresso de futebol é 60 pratas. E o do Flamengo... E o espetáculo deixa bastante a desejar. Pois é, pro próximo jogo da Libertadores, o mais barato pra sócio é 50, pra não sócio 150. Sábado agora, dia seguinte de que o programa vai ao ar, dia 21 de abril, tem o Flamengo e América Mineiro no Maracanã, despedida do Júlio César e tal. Tá preços populares. 15 pra sócio mais barato, mas o não sócio, o mais barato é 50 reais. O popular é esse. Inteiro. O popular é esse. Então você pega um pai que vai levar um moleque de 13 anos, que já paga, porque 12 anos tem gratuidade no norte. E mesmo assim a gratuidade eles estão agora limitando. Então se você tem um garoto de 13 anos, você vai levar a sua esposa e teu filho e tal, você já gastou 150 reais. Quem é que tem 150 reais sobrando mais a cerveja que você vai tomar, mais 2 Coca-Cola pro garoto, mais o transporte... 200 pratas, 250 reais pra ver Flamengo e América Mineiro. Isso, não tava falando de um jogo segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então assim, e é bom a gente sempre falar isso, eu sempre gosto de falar isso, o Maracanã é muito fácil acesso, diferente de alguns estádios, principalmente São Paulo. Só complementando, desculpa. Só complementando, então tem esse público, moleque, que não vai, porque ele não tem grana pra ir sozinho, não sabe ir sozinho, não tem o hábito de ir sozinho, e não vai ter, a família dele não vai ter a grana pra levá-lo. E tem o público tradicional, de quarta a domingo, que é o público que segura futebol no Brasil. É bom se dizer isso. O Flamengo tem 90, 100 mil sócios torcedores. 95 mil. 97? De 90, 100, vamos falar, arredondar. 100 mil sócios torcedores. E pelos preços que são praticados hoje em dia, você só consegue frequentar estádio quarta e domingo se você é sócio. E desse universo de 100 mil, que você paga no mínimo R$ 39,90 por mês pra ter o acesso, você tem um percentual pequeno das pessoas que estão dispostas a ir ver Flamengo e Coritiba sábado às 9 horas da noite com time reserva, porque tá priorizando pra Copa do Brasil ou pra Libertadores, e em 23ª rodada do campeonato chovendo. E pra Ilha do Governador e tal. Toda quarta e todo sábado. É a galera que tá interessada no grande jogo. No jogo de Libertadores, na final de Sul-Americana, na reta final de Brasileiro com chance de ser campeão. Aí essa galera vai e lota o Maracanã. Mas não é a galera que segura média de 30, 40 mil pessoas, quarto e domingo, pra ver um jogo tecnicamente ruim, porque o nosso futebol é tecnicamente ruim há 20 anos. Então No caso, técnica e emocionalmente ruim. Vai ser um jogo, tem tudo pra ser um jogo emocionalmente chato você até pode ter um jogo ruim e emocionante. Já vi muitos. Normalmente os piores. Flamengo e Bahia, quarta-noite, com 6 mil pessoas no Maracanã. 6-1 Flamengo. 2-1. Foi 2-1. Com o Felipe pegando bola no último minuto. Gol no final é que isso faz. Isso acontece. Quase gol no final. Você tomar um empate no final. Mas enfim. O que eu quero dizer é que tinha a molecada e o cara que tava acostumado aí quarto e domingo pagando 10 pratas e que tá fora. Isso. Que tá alijado ao futebol. Né? Que ele consegue no máximo, ele vai gastar um percentual grande da renda dele pra ir ver esse Flamengo e América no sábado. Boa parte desse segundo tipo que o Daniel falou são os torcedores organizados. Muitos deles estavam lá, as torcidas organizadas estavam muito grandes, principalmente a jovem que está banida, de camisa, de bandeira e tal. A jovem que nos jogos... A jovem banida, a jovem banida, né? A jovem... Não vai existir mais torcida jovem do Flamengo, provavelmente, né? Vai ter que reabrir com outro nome.
meu CNPJ, enfim. Então, foi bem legal, porque a Jovem é uma torcida que é famosa por ter briga. A torcida de meia-idade do Flamengo. É uma torcida que é famosa por ter briga, por ter muitos brigões, e tem mesmo, não dá pra dizer, tem envolvimento com tráfico de drogas, etc. E tem, não é? Tem Não é Sugiro procurar o áudio isso aqui é a torcida jovem do Flamengo. Não é mentira, não é mentira. É verdade. Não é, não tô estereotipando, não, é verdade, tem. Aqui é bandido, polícia maluco, polícia bandido. Só que assim, a contrapartida faz uma festa muito linda no Maracanã e me remeteu aos meus primeiros momentos de Maracanã. É a melhor percussão. É melhor canto, que os caras ficam cantando, enfim. E eu frequentava a Jovem, apesar dos perrengues, até uma hora que tu fala assim, tá muito perrengue, então não vou frequentar mais. Eu, quando era moleque, as primeiras vezes eu ia não saía com a torcida, né? Porque eu nunca tive peito pra isso. Mas frequentava onde a Jovem ficava no Maracanã, né? Aquele espacinho ali atrás do gol. Então, cara, foi bem legal. Só que isso aí tá sendo alijado totalmente, sendo que, a gente vai falar isso, eu tô repetindo que a gente vai aprofundar isso semana que vem. O Flamengo ainda tem um agravante. O Flamengo não tá elitizando o seu público no estádio. O Flamengo tá elitizando um público e sem encher o estádio. Ele tá elitizando um público fantasia. Um público fantasia, um público... Isso que eu falei. O universo de pessoas que tem condições de ir a todos os jogos do Flamengo é um público que não tem interesse... e disposição pra ir a todos os jogos do Flamengo. Quem tem interesse e disposição é o cara que mora em Senador Camarado, 7º Batalhão da Jovem da TJF, que não tem nem a grana e... Pelotão. Desculpa, o pelotão. Porque o Exército Rubro-Negro me remeteu ao batalhão. Mas o 7º pelotão da Jovem lá de Senador Camará, que vai de trem e volta de trem na quarta-feira, esse cara não tem mais grana pra ir e ele não pode entrar no Maracanã com a camisa da torcida. É isso. Então realmente... O Flamengo ainda tem esse agravante, né? Ao contrário de Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Quando joga no Maracanã. Pelo menos tem a desculpa de lotar, né? Tem a desculpa de que estão ganhando dinheiro, estão lotando o estádio, quase lotando com os riquinhos lá. Mas, enfim, a gente aqui no Flamengo, nem isso. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas era só pra passar mesmo. E, obviamente, votando aí, quando vocês gostam que a gente vote... obviamente, é bem melhor assistir o jogo. Mas, nesse caso específico, dessa semana... eu fico com o treino. Mesmo porque o jogo foi uma merda. Mesmo porque também deu 45 mil, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo cantando, porque não tinha chance da Flamengada, que teve na quarta-feira, né? Então as pessoas estavam felizes, alegres, não ia ter Maracanazo, não ia ter Flamengada, era Flamengo, então todo mundo saiu ganhando. Na quarta... Os titulares ganharam o coletivo? Não teve coletivo, foi só bobinho e finalização. Eu nem vi nada, eles que assistiram a gente. O ceifador acertou alguma finalização? A única que eu vi, ele acertou. Então é isso. Inclusive, eu vou votar rapidamente, acho que obviamente ver jogo é muito melhor. E fica a crítica pra transmissão esportiva aí, que fica 12 horas por hora ao vivo num dia, que nem foi cobrindo treino de time. E eu acho isso um absurdo. O porra do técnico não tem a paz de poder fazer um treino sem 600 câmeras. Espera que tá vindo a Copa do Mundo aí. Copa do Mundo é todo dia passando treino. Sport TV, 600 todo dia passando treino. Tipo o VEG. Direto de Vegas. Todos os anos. É que o Dunga vetou, se eu não me engano, em 2010, mas todos os anos tem. Todos os anos, chefe. Eu acho isso insuportável. Eu acho que assim, como é que você vai trabalhar com... É a mesma coisa que você tá no seu trabalho lá, fazer um ofício e tem uma câmera do teu lado aí. Aí o advogado Alciso está preparando a petição. Está preparando a petição, está pesquisando na internet o material. Preparou. Errou ali, errou a frase, tá apagando. Ih, má fase, hein? É insuportável. Vai, Daniel. Não, eu só ia falar que esse ano é direto de Sochi. Aguardem, direto de Sochi. Todo mundo vai saber tudo sobre Sochi daqui a 2 meses. Tropical, Sochi. Como é o seu voto? É jogo, é óbvio. Mas... essa semana o treino foi melhor. Foi o treino, mas óbvio que é jogo. Adoro... Se eu tivesse mais dinheiro e tempo... o Daniel eu veria qualquer coisa. O Daniel é da classe média, é o coxinha... mas ele é o cara que vai a cada jogo. Eu vou pra ilha sábado à noite pra Flamengo Reserva e Curitiba. Tipo isso. Pois é, mas esse foi Ainda leva com a Luísa. Não, à noite não levo, só levo de tarde. Esse foi o Lado B do Rio número 57. Assine o feed no site da Central 3 ou no seu tocador de podcast preferido e receba aí o sistema push do nosso podcast. Também saiba como manter a Central 3 aí com as luzes acesas em apoia.se/Central3 e invista um pouquinho do seu rico dinheirinho para manter esse serviço de qualidade e muita pesquisa e muita informação chegando nos seus ouvidinhos todo dia. Estamos aqui no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Só que lá no Instagram a gente é @LadoB_RJ e acesse nosso site ladobdorio.com.br para outros materiais que a gente produz
com uma frequência menor do que a gente deveria. Inclusive, eu tô devendo um texto que eu prometi, mas eu vou tentar fazer isso Tem hoje. texto novo meu lá essa semana. Tem um Muito grande bom, texto do muito Paul bom Sim sobre texto. Paul Sim, já falecido. Isso, muito bom o texto do Daniel. Continue aí. E não, eu só queria falar rapidamente sobre a história do Freixo. Você falou que a gente ia falar depois, não, como não tá na pauta. Pra quem não sabe, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro removeu a segurança que era provida ao deputado Marcelo Freixo por seu envolvimento Que requisitou todos de volta, todos os PMs a serviço da Alerj. Isso. E aí o que acontece? Ele é um cara que tá ameaçado de morte aí pelo menos uns 10 anos, por causa da história da CPI das milícias e tudo mais. E aí o cara agora tá andando sem segurança. E isso gerou muito relinchamento na internet, né? Muita gente reclamou porque a Mari... mas o Aí a Freixo direita tem. relinchar, a gente entende. Porque eles são uns idiotas. Fala, mas eu não tenho segurança privada pra mim. Aí você trabalha com o quê? Você prende miliciano? Você presidiu uma CPI que prendeu 150 milicianos de verdade? Não, e muita ao gente, invés de um arrastão em muita Santa gente Cruz? falou da Marielle, mas a Marielle andava sem... Ela não foi ameaçada. Ela não foi ameaçada, né? E, em contrapartida, uma mesma pessoa reclamou e disse que a Thalíria tem sido ameaçada. Então, e o pessoal não fez nada. Uma reclamação que eu acho válida. Acho que o pessoal precisa reivindicar uma proteção para a Thalíria enquanto vereadora, porque o vereador tem uma verba bem menor do que o do deputado. Então é mais difícil até para ele mesmo bancar. Não, mas é Niterói. O Freixo talvez consiga, com a verba do pessoal, lá bancar um ou outro, mas parece que o Freixo conseguiu reverter isso aí. Mas é só pra gente deixar claro, que muita gente falando, mas a Marielle não tinha. A Marielle não foi ameaçada em nenhum momento. Ainda que a gente possa pensar que a Marielle estaria ali no bolo. Mas ela em nenhum momento foi ameaçada. A Thalíria é um pouco diferente. Não é por denúncia. Foi uma pessoa que ameaçou ela de morte, essa pessoa já foi identificada. Isso. E ela está solta porque a ameaça nesse país não é crime. Só pra gente esclarecer as coisas e uma coisa, o fato do partido... E uma coisa não exclui a outra. Isso aí. O fato da Thalíria não ter policiamento atrás dela, não ter uma segurança, não exclui o fato de que o Freixo tem que ter um policiamento atrás dele. Não, e assim, a crítica é feita como se fosse o partido que a tinha que crítica é prover feita a partido. segurança. Ainda que critique o partido por talvez não ter feito partido nada pode com a se Thalíria, mobilizar não sei se fez ou não, pra pedir. Uma coisa não exclui a outra. Se a Thalíria precisa e o Freixo também. gente, pelo amor de Deus, não vamos dar munição pros outros caras, tá ligado? Se seu argumento é usado por um direitista, você está errado. Obrigado, você resumiu. Se você está usando o mesmo argumento que o MBL usa, meu amigo, tem alguma coisa errada. Pois é. Então, vou passar os boa noite aí, né? Boa noite, Caio. Um bom momento aos ouvintes, aos panelistas, agradecer ao convidado. Tem uns alôs aqui, né? Uns alôs aqui bacanas, ó. O Fábio Pacheco, no Facebook, escreveu pra gente, vocês precisam falar um pouco mais... Na verdade, ele nem reclamou, ele perguntou se a gente falava mais da Baixada e da região de São Gonçalo, Itaboraí, etc. E é verdade. Eu acho que a gente vai começar a pensar, de repente, em textos, entrevistas ou mesmo programas exclusivos sobre a Baixada. Esse falou um pouco, né? Porque a milícia, o José Cláudio, ele é especialista em milícias da Baixada, ele falou bastante sobre as milícias da Baixada. Então, mandar um abraço pro Fábio Pacheco. A real é que, assim... também existe um certo risco de segurança de falar sobre a Baixada, né? Sim, mas a gente fala, a gente tá aqui pra isso, pra falar. E tem muita gente estudando também sobre isso. O Rodrigo Souza, que escreveu lá no site da Central 3, né? Ele escreveu lá no nosso programa, se eu não me engano, do Saturnino. Ou da Letícia, não lembro, então mandar um abraço pra ele. Mandar um abraço pro Renan Oliveira, que eu já falei do Fake Bola, que é um dos caras que mais fã da gente, assim. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E pra ouvinte Carol Sampaio também, que ela tá no lado B do Rio, ela tá na Batata de Marechal nesse momento, aquela famosa Batata de Marechal, só que ela é vegetariana, cara. Só que lá... Ela não tem opção na batata, embora a batata seja um vegetal. Não. Porque ela é frita em, tipo, não, passarinho. não é isso. Vocês joguem aí, Batata de Marechal. Ela tem frango a passarinho, linguiça, bacon. E é tudo frito no mesmo óleo. Então, e cara, o mesmo óleo tá lá uns 65 então, anos. Então, essa ela vai lá só pra comer a batata, a experiência não é completa. Mas traz um pedaço pra gente. Mandar um beijo pra ela. Ela é lá de Curicica. Inclusive, nessa esteira, vale você pesquisar no Guia do Podrão o texto, a crônica sobre a Batata de Marechal, que é um negócio antológico. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos e a todas. Melhoras pro Luiz. Obrigado. Vamos precisar que agora teremos uma noite mal dormida à frente. E até a próxima. Bom, uma outra dica, além do texto do Guia de Podrão, que tem um índice VRC, que é muito interessante, que vocês deveriam usar na sua vida, porque é muito útil. Eu recomendo que as pessoas ouçam um podcast do Revolu Show sobre a Best Korea, sobre a Coreia do Norte, que ficou muito legal e vale desmistificar muitas coisas aí que nem eu sabia sobre a Coreia do Norte, que é bem bacana e fala muito também da questão geopolítica de uma maneira que você não vai ouvir provavelmente mais em lugar nenhum.
Então fica essa dica e até semana que vem com mais um Lado B do Rio, falando sobre muito futebol. Então se você não gosta, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.